O Leandro Boldaquian tem as informações do Palmeiras, que ontem, com um golaço do Veiga, conseguiu vencer o Vasco da Gama por 1-0. Diga lá, Lelê, boa tarde, rapaz. Fala, meu caro Márcio Espímpolo, pessoal que tá ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. O Palmeiras ontem bateu o Vasco por 1-0 no Allianz Parque, com um golaço marcado por Rafael Veiga, numa linda cobrança de falta. O Palmeiras teve muitas dificuldades de preparação para esse jogo, né? Ficou a semana inteira na Colômbia, enquanto o Vasco teve toda a semana para se preparar para encarar o Verdão. O técnico Abel Ferreira falou, né, sobre interesse da Arábia Saudita na contratação do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes. A última oferta, $30 milhões pelo capitão alviverde. Eu, como digo sempre aquilo que penso, vou dizer o que eu penso. São números absurdos, quer para o clube, quer para o jogador. São números absurdos, acho que vocês entendem o que eu digo, são números muito grandes, quer para o jogador, quer para o clube. Mas temos uma líder que tem que tomar decisões. O que eu posso dizer do Gomes, eu nunca tive em 11 anos de carreira um profissional como ele, nunca tive um homem de caráter como ele. Fico feliz pelos o resto do nosso grupo lhe reconhecer essa liderança, porque se calhar outro jogador noutro contexto teria outro comportamento, e a minha admiração e estima por ele já era grande. Fico feliz, não sei quem é que o escolheu como capitão, porque quando eu cheguei ele já era capitão, não fui eu que o escolhi, mas posso dizer aos nossos torcedores que escolheram, ou quem estava antes de mim escolheu o melhor capitão que o Palmeiras podia ter. O que vai acontecer no futuro eu não sei, como te disse. Eu tenho uma admiração e uma estima muito profunda por este jogador que hoje jogou como se fosse a primeira vez dele no Palmeiras. É isso. Ele acaba por ser um exemplo para todos nós, para mim enquanto treinador, para os mais jovens enquanto jogadores, para os outros colegas que também o acompanham. Eu não sei se a TV Palmeiras está aí. Tá. Se um dia vocês quiserem perceber o que é trabalhar a sério, o tempo que ele dedica a ser profissional de futebol, eu nunca vi, nem como jogador, nem como treinador, um profissional. Eu não estou a dizer que os outros não o fazem. Agora, o que ele faz, o que ele se dedica, o que ele renuncia, eu nunca vi na minha vida, eu não conheço o Cristiano Ronaldo. A gente fala no Cristiano Ronaldo, que faz e acontece. Eu o Gomes conheço e é um absurdo o que ele faz. Ele merece todo esse dinheiro e se calhar mais, porque realmente é um jogador fora de série e um homem de um caráter absurdo. Bom, tá aí, portanto, o técnico alviverde. Lembrando que a Leila Pereira garantiu que não venderá o Gustavo Gomes, a não ser pelo valor da multa contratual, que chega a $50 milhões. Então, a tendência nesse momento, mesmo que o zagueiro até mostre interesse em ir, né, por conta dos números estratosféricos, é de que ele permaneça no Palmeiras pelo menos até o fim da temporada. E a notícia ruim do dia, né, fica por conta da lesão grave sofrida pelo Dudu, que saiu na primeira etapa ainda no jogo de ontem, e hoje pela manhã constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Portanto, o atleta vai passar por cirurgia nos próximos dias e ficará aqueles longos de 6 a 8 meses fora dos gramados. Valeu, Lelê, muito obrigado pelas informações. E aí, André Galvão, Ivan Drago, Maurício Noriega, eu até comentei aqui com o André Galvão, né? Discurso de despedida esse do Abel, na minha opinião, né? E não só no campo, que a gente está acostumado a ver nos jogos do Palmeiras, mas pelas palavras do Abel, dá para imaginar a lacuna que ele vai deixar, porque o Abel não tinha palavras mais para elogiar tanto o Gomes pela postura, pela liderança, pela determinação, pelo que ele abdicou para chegar onde chegou. E aí, Galvão, você tem esse sentimento também que pode ser um tchau ao paraguaio? Olha, são duas coisas aí que a gente precisa pontuar, tá? Primeiro, acho que a informação mais importante, essa lesão gravíssima do Dudu, gravíssima, e que, claro, deixa um vazio
no coração, no peito de todo palmeirense nessa manhã de segunda-feira, né? Porque o Dudu é um craque, o Dudu é o maior jogador do Palmeiras no século XXI. Se você perguntar para 10 palmeirenses, 8, 9 vão te responder sim, o Dudu é o maior jogador do Palmeiras no século XXI. É o jogador que mais representa a história recente do Palmeiras, a terceira academia, né? Como o próprio clube gosta de chamar essa equipe multicampeã do Palmeiras. Então, essa lesão do Dudu, ela realmente é um golpe duro, duríssimo na vida do palmeirense nesta segunda-feira. Mas, ao mesmo tempo, né, o carinho é tão grande pelo atleta, pelo jogador, que todos, claro, vão desejar muita força para ele nessa recuperação. O Dudu, com certeza, estará presente, né, porque ele é uma figura presente hoje dentro do Palmeiras. Ele tem lá o filho dele, o Pedrinho, que joga já no futsal do clube, né? O próprio Cauê também está sempre dentro do Palmeiras, ele está dentro do Palmeiras. Enfim, ele vai estar o tempo todo com esse time, com esse grupo, até o final da temporada, e a torcida estará ao lado dele, né, durante todo esse período de recuperação. E a gente sabe que um dia ele vai voltar. E o torcedor do Palmeiras vai esperar a volta dele de braços abertos. Agora, a diretoria fez uma aposta arriscada ao não se reforçar, né, para essa sequência de temporada. E o Palmeiras perde um atacante. Me remete àquilo que aconteceu em 2020, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores sem o Dudu. Fiz até aqui uma pesquisa rápida para lembrar qual era o elenco do Palmeiras em 2020, e o Palmeiras tinha 3 atacantes que jogavam com frequência: Rony, Luiz Adriano e Breno Lopes. O Breno Lopes era o principal reserva naquela oportunidade e é hoje, mais uma vez, o principal reserva do elenco do Palmeiras. Todos os outros atacantes campeões da Libertadores em 2020 pelo Palmeiras eram da base, exatamente como agora, né? Ainda tem o Flaco Lopes este ano, que não é um jogador da base, mas naquela época eram Wesley, Gabriel Veron, Gabriel Silva, Luan Silva, um menino que veio para o Palmeiras, só se machucou, não conseguiu jogar, nem jogou nessa Libertadores. Enfim, o Palmeiras volta a ter aquilo que teve em 2020, em 2023, 3 anos depois, foi campeão em 2020, pode ser campeão em 2023, mas é inegável a perda do Dudu. Quanto ao Gustavo Gomes, eu vou falar bem rápido, tá? Porque eu não gosto de iludir ninguém. O Gustavo Gomes quer ir embora do Palmeiras. A gente precisa deixar claro isso. Ele tem uma proposta daquelas irrecusáveis. Então, ele quer ir embora do Palmeiras. O staff do jogador trabalha para negociá-lo com o clube saudita. E o Palmeiras sabe que o clube saudita tem esse interesse. Por isso, a Leila Pereira, presidente do clube, vai fazer o máximo de esforço para tirar do clube saudita o valor total da multa. Porque eles pagam. Eles chegam e pagam para os clubes europeus. Então, por que o Palmeiras não pode dificultar a negociação até eles pagarem o valor da multa? Se for pago o valor da multa, o Gomes vai embora do Palmeiras. Não adianta a gente dizer para o torcedor que não tem nenhuma chance de acontecer, porque tem sim. Nori, Ivan Drago. A questão é essa que o Galvão colocou, depende da vontade do jogador e do que está escrito no contrato. Eu sempre reforço aqui, os contratos, eles são feitos inicialmente para serem cumpridos, mas eles, a partir do momento que eles têm multas rescisórias de ambas as partes, é para facilitar o fim do contrato, a quebra desse contrato, que faz parte do próprio contrato, e o jogador seguir sua vida, o clube decidir se vende ou não. A obrigação do Palmeiras como instituição agora é
cumprir esse valor que está no contrato. É isso. Se o atleta quiser sair, ele vai sair. Aí não sei se o Palmeiras tem ferramentas para convencer o Gomes de que ele pode ficar mais alguns meses e vá para a Arábia depois de algum tempo, na próxima janela. Tudo isso aí depende muito de negociação. Mas é o seguinte, cara, se chegar a grana da multa contratual, o cara deposita o valor da multa contratual, um abraço, acabou, o contrato está quebrado, está resolvido, o Gomes vai seguir a vida dele, o que seria muito ruim para o Palmeiras, porque é um zagueiro histórico, está entre os maiores zagueiros da história do clube, é um jogador fundamental em vários aspectos para o desempenho do Palmeiras, seja na função primordial de um zagueiro, que ele é um zagueiro decisivo, é um zagueiro de jogadas decisivas, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Palmeiras não tem um reserva que seja tão bom quanto ele. O Luan, reserva imediato, é muito bom jogador, mas para mim ele não é tão bom quanto o Gomes e nem tão bom quanto o Murilo. Fala, Ivan Drago. O que bagunça o Coreto, né? Gostou dessa? O que bagunça o Coreto é uma proposta de 30 milhões de dólares por um atleta de 30 anos. Não, a multa é de 50, né? Isso, Será mas que a por proposta... 30 vai sair negócio? A proposta inicial, a proposta que existe nesse momento, ela é de 30 milhões de dólares. Ela já é uma proposta astronômica para um zagueiro. É muito fora... Pela idade também, né? Exato, assim, é sem sentido uma proposta desse tamanho. Por mais que o Gomes seja reconhecidamente o melhor zagueiro do Brasil, acho que com sobra. Ele é realmente um atleta muito acima da média, mas em nenhum lugar do planeta se paga 30 milhões de dólares por um atleta de 30 anos. É só quem não presta conta pra ninguém, né? O dinheiro dos caras lá, assim, eles gastam mesmo. Sem sentido algum, assim, sem sentido. Mas aí tem o exemplo do que o Santos fez, que a gente colocou aqui com o Marcos Leonardo. Você quer sair? Tudo bem. Fala pro cara depositar o valor da sua multa que a gente libera. Sim. Se não depositar o valor da sua multa, você não vai sair, porque você assinou esse contrato. E se não me engano, o contrato do Gomes vai até 2026. É um contrato longo. Então, chega lá, né, negociação. Aí, a presidente do Palmeiras é uma especialista em negociação, não é? Ela é uma empresária super bem sucedida nas áreas em que ela atua. Então ela deve ser muito boa de negociação. Então, chegar Gomes, representantes, Clube da Arábia, é o seguinte: não vamos impedir a saída do atleta, desde que seja paga a multa dele. Deposita a multa dele, ele faz o que ele quiser da vida. 50 milhões de euros por um atleta seria algo que o Palmeiras se assustaria. São dólares ou euros? Dólares ou euros? Vamos chegar a multa rescisória é de euros. A multa ela é baseada em euros. Euros. A proposta que existe nesse momento é de 30 de dólares. A multa rescisória é de 50 de euros. Geralmente um atleta de base sobe com uma multa em torno disso, de 50 milhões de euros. Nós vimos recentemente o Kane sair do Tottenham para o Bayern, um atleta de 30 anos, por 100 milhões de euros, né? Que também não é comum. Não é comum. Se chegar em 40, tem negócio, hein? Eu acho também que tem. Eu venderia por menos, pela metade. Eu acho que o Palmeiras só... A questão é, pra mim, a Leila Pereira só pode deixar o Gomes sair se for pela multa rescisória. Porque todos os canhões estão voltados pra ela. O time não foi reforçado da forma como o torcedor gostaria. E nem o Abel, porque o Abel pediu reforços. Se, ainda mais com a lesão do Dudu, ela perde o pilar, porque o Gomes não é apenas um excelente zagueiro, ele é uma referência. Ele é o vestiário do Palmeiras. O Abel acabou de rasgar elogios ao zagueiro. Se ela perde negociando o Gomes, por mais que ele queira sair, ela praticamente dá adeus ao mandato dela. Eu acho. Não, mas assim, a questão é a seguinte, só em relação ainda a essas propostas que foram feitas ao Gomes. A primeira sondagem que chegou, pelo menos a informação que a gente recebeu, foi de 18 milhões. Eu já vendia, Galvão. Então, levo até no aeroporto por 18 conto. Claro, o time não é seu, graças a Deus. De 18 milhões já passou para 30. Porque os caras pagam. Os caras estão nessa vibe lá na Arábia Saudita, eles estão pagando. Então, o Palmeiras, segundo a presidente Leila Pereira, ela está preservando os interesses do clube. Nesse ponto, eu já critiquei muitas vezes a Leila, mas nesse ponto a gente tem que enaltecer o trabalho dela no mercado. Não pode vender mesmo, não pode, porque os caras estão pagando caro, né, pelos jogadores que eles estão levando do mercado europeu. Por quê? Só porque a gente está aqui no outro lado do mundo, a gente tem que
entregar o jogador de bandeja? Não. Mas já não tá. Se entregar hoje, já não vai estar entregando de bandeja. Mas dá pra continuar batendo o pé, ué. Eu acho que só continua pela multa batendo rescisória. pé. Continua batendo Qual pé. era o valor da multa do Neymar? E vai ver lá se eles vão pagar ou não. Eles não pagaram o valor da multa do Neymar. Mas nenhum outro clube pagaria o que eles pagaram. Tudo bem, na Europa. mas... O Neymar estava preso. Por isso que eu falei 40. Se chegar nos 40... Não, e tá muito bem vendido. Pelos 30 tá bem vendido, Nori. Mas assim, o Ivan tocou num ponto fundamental, que o futebol não funciona só na letra fria do número, entendeu? Tem uma questão psicológica e tem uma questão de pressão externa. Agora, o Dudu com uma lesão séria. O caso do avião. Tudo isso interfere, mexe com a cabeça da torcida do Palmeiras, entendeu? Isso falta de reforços. A falta de reforços, a cobrança por reforços, a proximidade de uma semifinal de Libertadores. Isso, a cabeça da Leila tá um trevo agora. Um trevo. Se ela vende o Gustavo Gomes no meio desse turbilhão, você imagina o que acontece. E o Gustavo Gomes tem contrato até 2026. Reforçando aqui, fui checar a informação que eu tinha dado sem muita certeza agora há pouco. Confirmando agora, o contrato dele até o final de 2026. Então puxa daqui, estica dali. Se tem uma proposta de 30, ela chega por 30 eu não vendo. Aí o cara chegou nos 40, eu acho que tem negócio. Se fosse um começo de temporada, com o Palmeiras realizando algumas contratações e aparece uma proposta como essa, olha, o nosso capitão tá deixando o clube por 30 milhões de dólares, ele tem 30 anos e ele deseja sair por conta da proposta financeira que ele recebeu. Ninguém falaria nada. Muito obrigado pelos serviços prestados. O Palmeiras agora vai atrás de um outro zagueiro. Agora, em meio a esse contexto, você perder o seu pilar, isso não vai acontecer. Ou se acontecer, é o seguinte, olha, é a presidente do clube simplesmente lavando as mãos, né? Do tipo, os caras pagaram a multa, eu não tenho mais o que fazer. A mesma coisa que aconteceu com o Endrick. Olha, eles pagaram a multa e vão se acertar com o atleta. Agora tá com o atleta. Se ele aceitar, ele vai embora. Se ele não aceitar, ele vai continuar aqui com a gente. Eu não tenho mais o que fazer porque eles vão pagar a multa. Acabou. E o torcedor do Palmeiras tem que estar pronto para uma situação que vai acontecer com o Palmeiras. Não apenas vai acontecer, como já está acontecendo. Há quanto tempo a base desse time do Palmeiras está aí? Isso vem desde quando? Sim. 2018, mais ou menos? Esse time. 19, né? Você tem uma base aí. Cara, não dura tanto tempo assim. É impossível no futebol que você tenha uma base. Em alto nível jogando, hein? Em alto nível. Os caras vão começar a sair, os caras vão começar a querer trocar de ares, é normal. Recebem proposta. Então, essa base vitoriosa que o Palmeiras construiu é raríssimo de se ter no futebol brasileiro. São Palmeiras e Flamengo que tem uma base aí. Já é um feito ter mantido isso, né? Então, o torcedor do Palmeiras tem que estar pronto. Talvez seja a última temporada em que ele verá esta base jogando pelo clube. Se o Palmeiras conseguir mais um título de Libertadores, o que é perfeitamente possível, o Palmeiras tem plenas condições de conseguir, já vai ser mais um feito histórico dessa base. O primeiro time brasileiro 4 vezes campeão da Libertadores. E aí você, torcedor, quando eu falo você, torcedor do Palmeiras, você tem que estar, com essa imagem de... Você acredita? Paco, a Letícia, fecha, repete, Marcos. Gomes, vai com Deus. Você acredita nessa sinceridade? Tá torcendo pro Gomes sair, tá torcendo. Trintão? O torcedor do Palmeiras tem que estar pronto para isso, para não um desmanche, mas para uma mudança nessa base que já vem há muito tempo. Só uma colocação com relação ao Dudu. Esse eu fiquei bem chateado. Do ponto de vista individual, não do ponto de vista coletivo, porque ele já tem 2 títulos nessa temporada e ele pode ter o terceiro, aliás, um baita título, mais um na carreira e mais um na história do Palmeiras, que é a Libertadores, e ele vai ser campeão mesmo não estando em campo, se o Palmeiras bater campeão. Mas é uma temporada do ponto de vista individual que, de repente, o Dudu precisa esquecer. Porque pra mim eu não me lembro de uma temporada ruim, uma outra temporada ruim com a camisa do Verdão. Porque ele joga muito mais do que ele vem jogando nessa temporada e ele é craque. Quando ele foi emprestado, ele estava mal também. Mas sim. Aí problemas fora do campo atrapalharam. Tudo isso mexe com a cabeça do cara. O Dudu, em vários momentos, jogou mais no segundo semestre do que no primeiro. Mas ele é craque. O Bachola é craque. É muito craque. É muito craque. E gosta do clube, é boa praça, né? No jogo que o Palmeiras foi campeão paulista, o Dudu foi o melhor em campo aquele dia. Cracaço. Que o Palmeiras meteu 4 Não, e ele jogou bem contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Ele fez boas partidas. Mas, por exemplo, o Dudu entrega muita regularidade. Ele tá sempre em campo. E nesse ano ele sofreu até com lesões musculares, uma lesão na panturrilha. Não é natural na carreira do Dudu. Como não é natural, tanto não é natural, que nesse momento ele sofre uma lesão muito séria
pela primeira vez em sua carreira. É uma coisa assim que não acontece com o Dudu. Então, assim, a temporada dele termina de uma forma que ele não tá acostumado. É impressionante. Mas ele é um cracaço e ele é insubstituível. E agora o Palmeiras vai precisar ainda mais de um jogador que não está bem, que é o Arthur. Como opção. Ontem achei que ele foi bem, Nori. Eu achei ele abaixo. Ele perdeu um gol inacreditável. Tá naquela fase de zica, né? Que ele estava bem quando chegou, muito tomou bem, conta muito do bem. espaço, já agora teve muito bem. uma Tanto que queda. ele sai do jogo da Libertadores e o Palmeiras cresce de rendimento com aquela opção tática do Abel, que foi repetida ontem. Entrou o Marcos Rocha. Aliás, muito bem o Marcos Rocha, com o Mike à frente. Ele vai ser determinante para as opções que o Palmeiras tem agora. O Arthur, que é muito bom jogador, não é craque como o Dudu, mas muito bom jogador. E outro cara que embora não seja craque, mas ele para mim, ele é o 12º jogador do Palmeiras. Muita gente pode não gostar, pode achar, mas, cara, ele sempre que entra, acontece alguma coisa. É o Breno Lopes. Sempre entrega alguma coisa, cara. O gol ontem sai de uma jogada individual dele. É impressionante como esse jogador entrega, cara. Não, ele é um cara útil. Muito útil. Eu vou falar aqui da Patriani. A gente tem Fala, pouco de Galvão. dúvidas em relação ao Breno Lopes se ele for Titular, né? Aí já é diferente. É porque a cobrança aumenta, aquela coisa de você entregar uma coisa que de repente você não tem tanta capacidade assim para fazer. Mas é um jogador importantíssimo dentro do elenco, não há dúvidas disso. O nosso professor sabe com certeza como tirar o máximo de Breno Lopes. Não, se ele não precisa tirar o máximo do Breno Lopes. Ele pode, por exemplo, optar pelo Mike, certo? E o Arthur vai ficar com a função do Dudu, né? Agora, Eu sou capaz de apostar com você. O titular do Palmeiras, agora no lugar do Dudu, não será um novo atacante. vai ser o Mike? Eu acho que pode ser, no caso, o Marcos Rocha, né? Porque o Mike hoje é titular, o Marcos Rocha é o reserva. Eu acho que vai ser ou o Marcos Rocha, mas na verdade quem eu acredito mesmo que vai ser é o Richard Rios. Ou o próprio Gabriel Menino, que já jogou ali. Porque Então, mas o Luan já jogou de volante um pouquinho ontem, né? Não, é que eu tô colocando um cara que hoje é reserva, que vai virar titular. Mas se achar- O Gabriel Menino jogando ali nessa função e o Richard Rios entrando no Mas time. se o professor achar mais uma solução interna e ganhar essa Libertadores, eu quero ver o que... Busto. Eu quero ver o que o senhor vai falar. Eu? É. Mas por quê? Eu aplaudo toda hora, falo que ele é genial. Ele é genial e não dá pra não acreditar no que ele pode fazer, hein?